Olá, sou a Thali. E eu tenho uma pergunta hoje para vocês. O que você faria se você soubesse que não fosse falhar? Pensou? Tem a ver com a mudança que você gostaria de ver ou de ser no mundo? E a seguinte pergunta é: por que não? Qual é o grande medo da falha? Esse grande medo, muitas vezes, nos conecta com uma ilusão de que existe um caminho certo. Aquele caminho que vai me levar para o sucesso, para todas as minhas realizações. E aí eu passo a vida procurando a portinha que me leva para esse caminho, para esse único caminho que vai, realizar tudo. E se eu não achar, aí a coisa fica feia. Vocês podem se imaginar que eu não concordo com esta ideia. A vida, talvez, possa ser algo diferente. Como seria se eu falasse para vocês que existem caminhos e que eu posso fazer eles darem certo? Que não é um caminho, que ele é um grande caminho e eu vou fazer que ele dê certo. Parece legal, né? Super bonito. Ok. Eu juro, para aqueles que estão aqui sentados, que se eu tivesse pensando nisso antes, eu tenho 40 anos, se eu tivesse sabido antes, isso que eu quero falar para vocês hoje, talvez teria sofrido menos e, com certeza, teria me divertido mais na vida. Saber que talvez eu tenha a possibilidade de construir esse caminho. Pode não ser fácil, eu sei. Alguns de vocês devem estar querendo escolher a carreira, que é a escolha de um caminho. E aí tem milhões de opções. Antigamente existiam 3, 4 opções. Hoje em dia estão mapeados mais de 500 cursos possíveis. E assim como a carreira, tem outras escolhas. E pode ser difícil. Não existe receita. Não vou trazer aqui qual é a fórmula. Mas eu queria compartilhar com vocês que existe uma possibilidade para andar nesse caminho, para não ter que sofrer achando a portinha, que é ter meu norte. Saber que eu quero chegar lá no fundo. E aí eu posso ir por aqui, posso ir por aqui. Eu posso, às vezes, me perder, mas eu sei que eu quero ir para lá. E esse é meu norte. E esse norte eu vou chamar de propósito de vida. Aquilo que me move. Aquilo que me emociona, me faz chorar. E que não vai aparecer só com um caminho. Eu posso ir construindo esse caminho. O meu propósito de vida é aquilo que vai me mover, que vai me fazer sair do meu lugar, às vezes sair da minha zona de conforto, e ir em frente. Aquilo que me faz gerar mudanças. E, na verdade, essa coisa pode parecer muito ampla, né? O que é esse meu propósito? Como assim? E, na verdade, é uma grande pergunta de quem sou eu e o que me move na vida. Mas que pode parecer uma pergunta muito ampla. Então, podemos pensar em dividir essa pergunta. O que é um propósito de vida é quase como uma equação matemática. Quais são os meus talentos? Quais são os meus valores? Igual a propósito. Eu sei que eu falei que não tinha fórmula, tá? Mas, às vezes, no desespero, uma pequena fórmula pode ajudar a gente a continuar andando. Então, o propósito seria aquilo que eu vou usar, aquelas ferramentas, aqueles talentos que eu tenho, que eu trouxe, que eu fui desenvolvendo na vida, para realizar aquilo que é muito importante para mim. Aquilo que me move e eu amo e eu quero ver no mundo. E eu quero trazer para o mundo. Às vezes, olhar para quais são os meus talentos pode ser uma pergunta meio difícil. Talentos, muitas vezes, são óbvios para a gente. E, às vezes, a gente associa talentos a coisas grandiosas. Grandes artistas, cantores, jogadores de futebol, que com certeza têm grandes talentos. Mas talentos também podem ser coisas pequenas,
e também são grandiosas. O Tinga é um grande jogador de futebol, mas ele tem grandes talentos além da jogada. Tem a calma, tem a possibilidade de ter a visão. E eu acredito fielmente que todos nós temos talentos, e mais de um. A ideia é poder se conectar com você mesmo e poder olhar para você e entender no que você manda muito bem, no que as pessoas estão te dizendo. Vá em frente, é isso que você sabe. Às vezes é difícil de reconhecer, porque também temos umas vozinhas aqui que falam, não, isso não. Uma vez a gente dá treinamentos para esta reflexão, faz workshops para pensar, para acompanhar as pessoas a se pensarem. Tinha um jovem que eu adorava, uma pessoa super especial. E a gente estava neste momento da reflexão de propósito, de talentos, e a folha dele estava em branco, fazia um tempo. Eu olhei e falei, vamos lá, vamos entender o que está passando. E perguntei para ele, por que não conseguia escrever nada? E ele me disse que ele tinha a certeza de que ele não tinha nenhum talento. Que tudo bem, ele podia fazer algumas coisas, mas talento, ele não tinha. Claro que eu tinha uma resposta gigante de coisas que eu podia falar para ele que eram talentos, mas era ele que tinha que enxergar isso. Então, aí, a gente começou a conversar, e a gente percebeu que ele tinha tido uma grande explicação na vida, que era que ele não era bom o suficiente. Ele tinha tido um pai muito severo, que olhava para ele rigidamente, e que tudo o que ele fizesse não era bom. Nada era suficiente. Então, ele aprendeu que não era suficiente. Naquele momento, teria sido muito fácil ele se colocar no lugar de vítima e dizer, está vendo, a culpa é do meu pai. Mas ele queria algo diferente para ele. Ele queria ser protagonista na sua vida, se apropriar do seu caminho e dizer, eu consigo. Está difícil, mas eu consigo. Então, a gente começou a conversar e ele pediu ajuda, que às vezes é a atitude mais protagonista que a gente pode ter. E começou a perguntar para as pessoas no que ele era muito bom, no que ele mandava bem, perguntou para o próprio pai, para a mãe, para o professor, para os amigos. E ele se olhou e se permitiu ter outra explicação do que ele era. Se permitiu se olhar com gratidão, com amor e entender que ele sim tinha coisas boas. E sim tinha coisas boas para entregar para o mundo. E adivinhem o que aconteceu? Ele achou os seus talentos. Então, essa pode ser uma reflexão, às vezes difícil, às vezes fácil, mas com certeza importante. Porque é com isso que eu vou para o mundo. Então, voltando para aquela formulinha, talentos. No que eu sou muito bom, eu vou usar para aquilo que me move, para aquilo que é muito importante para mim. E esses são os meus valores. Aquilo que eu amo fazer tem por trás os valores que me movem, que pode ser o trabalho, pode ser o esforço. São inúmeros. E essa descoberta eu só vou fazer olhando para a minha vida, observando o que eu amo fazer, que às vezes me dá raiva, às vezes me faz me mexer, ou às vezes eu adoraria me mexer para poder mudar algo. Então, se esta reflexão faz algum sentido para você, em algum momento faz essa pausa. Olha no que você é muito bom. Se permite entender que tem coisas muito boas que eu posso fazer. E olha para você o que é muito importante. O que você ama, o que você gostaria que fosse diferente. E aí, voltando para o começo, por que não? Por que não usar aquilo que eu sei fazer muito bem para mudar aquilo que para mim é muito importante? E quer saber, de novo, nem sempre a gente vai saber qual é o caminho, como fazer para realizar aquilo que para mim é muito importante. Talvez a opção é tentar, é ir andando e construindo esse caminho. Porque talvez a vida seja ser esse aventureiro que vai pela vida pesquisando sobre si mesmo, se perguntando. Então, que tal uma pausa para se olhar e se conhecer, se conectar
E uma pausa, eu sei que as coisas que o mundo hoje não dá para pausas, que a gente tem que resolver rápido, que a gente tem que andar. Mas não é uma pausa para ir para o Tibete lá 1 ano e meditar. Às vezes você tem essa possibilidade, ótimo. Mas é uma pausa para certezas. É uma pausa para ter que saber tudo. Eu aprendi, há não muito tempo, que eu precisava saber para poder andar. Não conseguia dar um passo sem saber exatamente a consequência do que ia acontecer. E, de repente, descobri algo libertador. E era que eu podia andar para saber. E que não necessariamente só para saber. Eu podia andar para saber, para sentir, e inclusive para não saber, para me fazer perguntas. Quantas vezes tem perguntas que nos transformam, que nos guiam? O sistema não está preparando para isso. Quem recebeu uma boa nota por uma boa pergunta? Em geral, a gente está condicionado a dar boas respostas e não boas perguntas. Mas tentem. Uma boa pergunta pode abrir caminhos incríveis. Não ter que saber tudo nos abre a possibilidade de aprender. Aprender de mim, aprender do mundo, aprender da vida, aprender a não saber, aprender a se perder. Faz 2 anos eu fui fazer um curso maravilhoso, lá no Chile, de coaching ontológico. E isso ia ser algo, era um caminho que eu não sabia se ia dar certo, eu não tinha certeza, mas tinha a ver com o meu norte. Eu não sabia de quanta transformação ia ser, mas eu fui lá. No avião, eu levei um livro, talvez o livro mais bonito que eu já li. Chama Teatro de la Carícia, de um clown suíço que chama Daniel Finch Pasca. E lá tinha uma frase, quase no finalzinho do livro, que Daniel fala assim: "En la vida hay que aprender a perder-se para aprender a encontrar-se." Na vida, a gente tem que aprender a se perder para aprender a se encontrar. Ok, gostei, grifei, fechei meu livro. Cheguei em Santiago por volta das 10h30 da noite, peguei uma van, fui para o meu hotel, desci da van, olho para o arredor, só prédios de escritório, nada de hotel. Fiquei pensando, falei, o que aconteceu? Aí que eu me liguei, eu peguei o endereço que estava no e-mail da moça com que eu troquei e-mails para fazer a reserva. E eu não tinha me ligado que talvez a moça não estava no hotel e que ela ficava no escritório, que era lá da rede de hotéis, e que não era o endereço do meu hotel. Então eu percebi lá que eram 11 da noite. Eu estava no meio de Santiago, perdida. Olhei para o céu, dei uma risadinha e falei para o meu amigo destino: ok, eu entendi. A vida é essa possibilidade da gente se perder e se encontrar. E para a gente se encontrar, temos que olhar para dentro e estar conectados com nós mesmos. Muito obrigada.